Desde o seu nascimento, Deus disse para mim que ela viria para fazer uma diferença na minha vida. E Deus me deu essa filha linda dentro de um vale de morte. Eu estava já 8 anos sem engravidar, e o único filho que Deus me deu, o único homem. Eu entrei no 7º mês, e nesse 7º mês, no 6º mês, o médico lutou muito para chegar no 7º, mas não deu. Eu fui levado à mesa de cirurgia. Eu lembro que disseram, está 22 a pressão. Eu já estava em crise de eclampsia. Meu filho, quando nasceu da cor da capa dessa Bíblia, como se uma carne você esquece no fogo e ela queima totalmente. Nasceu totalmente sem oxigênio. Eu fui para uma noite muito difícil na UTI. Eu dizia para a enfermeira que aquele oxigênio estava queimando demais as minhas narinas, se havia possibilidade de diminuir. Ela disse: filha, se eu diminuir você morre, você não vê o dia amanhecer. E eu lutei a noite toda com a morte. Eu sentia um gelo, uma coisa horrível que vinha dos meus pés, ia subindo, e quando chegava na região do meu abdômen, eu começava a lutar para respirar, para viver. É uma falta de ar sem explicação para você. E naquela aflição, naquela agonia, muitas vezes, muitos momentos daquela noite eu desacordada, mas quando eu voltava à minha consciência, eu chorava muito e pedia a Jesus vida, que eu queria criar a filha que eu tinha. E Jesus deixou eu viver. E no 3º dia daquela luta, eu saí da UTI e eu pude ver o meu filho. Ele já havia voltado à cor normal. Você sabe que uma criança prematura às vezes não é tão aprazível de ver, mas aquele menino não, ele era bonito, ele era todo cabeludo. Não era só eu, porque ser mãe, né? Mas era toda a UTI neonatal. E elas diziam, o médico acompanhava, que era uma criança que estava surpreendendo, lá maior, estava surpreendendo. E aí ela disse para mim: olha, seu filho está prestes a já começar a receber o leite materno. Mas no 5º dia, eu estava na sacada do hospital. Mas um detalhe, eu sempre quando ministrava, eu ficava e orava também, eu ficava questionando com Deus, como deve ser esse assunto que o apóstolo Paulo diz, que o Espírito geme por nós com gemidos inexprimíveis. Algo inexprimível é algo que não dá para expressar. A palavra já diz, inexprimíveis. E na véspera daquele 5º dia, marcante na minha vida, que vai fazer aniversário agora em abril, e aprove a Deus, nesse mês de março, você vai entender. Ela faz 18 anos em março. Agora dia 19, ela fica de menor, mas continua me obedecendo. É de maior, mas vai continuar me obedecendo. Pronto, está acabado. E eu ainda tenho uma pastora que me ajuda. Aleluia. E aí, na véspera daquele 5º dia, na última visita do neonatal, porque eu estava internada numa enfermaria ao lado, bem próximo à UTI neonatal, e eu tinha de 8 da manhã até as 8 da noite para entrar e ficar com meu filho, tanto que eu aguentasse ficar, porque eu estava com a crise ainda me perseguindo, minha pressão não cedia. Como eu tinha que tomar um antidepressivo e um remédio que me dopava para ver se ajudava a pressão descer, então eu não aguentava ficar direto. Então na última visita da noite, quando eu abri a porta, a enfermeira falou: graças a Deus a senhora veio. Eu disse: por quê? Ele tinha passado muito bem o dia, tinham tirado a viseira dele, e eu pude ver os olhinhos do meu filho. E ela disse: a gente não sabe o que aconteceu. De repente ele começou a chorar e dá a entender que ele está sentindo uma dor insuportável, e ele está se debatendo muito. E a gente precisa da senhora, porque ele conhece a sua voz, e nós temos certeza que ele, ouvindo a sua voz, ele vai se acalmar. E é tudo que nós precisamos para os aparelhos que está nele não sair do lugar, nós não perdemos a veia.
Só que a gente não pode, como enfermeira, como técnica, chamar a mãezinha. A gente tem que esperar a mãezinha vir. E a senhora chegou no momento que a gente mais precisa. Já aplicamos um remédio e não está fazendo efeito. E eu logo fiz toda a preparação, coloquei o capote. E eu cheguei na beira daquele bercinho, aonde tem uma abertura que você, como mãe, pode colocar a mão e introduzir a sua mão. E eu me lembro que era essa mão, nunca mais vou esquecer, né? E ele segurou nesse dedo aqui. Ele segurou tão forte que eu brincava com ele tentando tirar o meu dedo. Ele segurava forte aquela mãozinha. E ele virou o rostinho para o meu lado. E eu comecei a cantar para ele. Comecei a orar, conversar. E ele foi se acalmando. As lágrimas desciam em bica. E a enfermeira chegou perto de mim e falou: mãezinha, ele está aos gritos. Ela usou essa expressão: ele está aos berros. Mas a sonda que está aqui no narizinho dele, que vai direto no pulmão, não deixa o som do grito, do choro dele vir para fora. Era o silêncio na UTI neonatal. Mas pode acreditar, ele está aos gritos. Mas a senhora, como mãe, vai entender. E quando ele segurou na minha mão e eu comecei a cantar e orar para ele, ele foi se acalmando. Ele parou de bater as perninhas. Ele deitou para o lado que eu estava. E naquela hora o Espírito Santo falou comigo: você não queria entender o que eu faço quando você não consegue expressar aqui na terra. É silêncio para muitos. Ninguém ouve a sua alma gritar. Ninguém vê a sua alma aos berros. Mas eu entendo a tua dor e eu interpreto ela diante do trono. Enquanto aqui na terra as pessoas se silenciam em relação à tua dor. Meu filho dormiu segurando na minha mão, para eu encontrar ele só no dia do arrebatamento. Eu estava na sacada do hospital, havia acabado de tomar banho, estava me preparando muito ansiosa para a primeira visita da manhã. E quando eu cheguei na porta da UTI, muitos aparelhos entrando, e a técnica falou para mim, todas elas já me conheciam, falou assim: mamãezinha, espera um pouquinho, nós vamos lá no quarto te chamar. É que uma criancinha aqui teve uma complicação e a gente está socorrendo e não pode nenhuma mãezinha entrar aqui.